Você consegue imaginar como é crescer sem saber se seu pai está vivo ou morto? Passar 28 anos inteiros se perguntando se ele simplesmente decidiu abandonar a família ou se algo terrível aconteceu com ele. Pois foi exatamente isso que aconteceu comigo. E o que descobri depois de quase 3 décadas de busca vai te deixar em choque. Esta história parece roteiro de filme, mas juro pela memória do meu pai que cada palavra é verdade. Era dezembro de 1995. Eu tinha apenas 7 anos quando meu mundo desmoronou. Lembro perfeitamente daquele sábado de manhã. Meu pai, Roberto Silva, estava preparando sua motocicleta para mais uma viagem. Ele era mototaxista e também fazia fretes entre cidades do interior de Minas Gerais. Uma profissão perigosa, mas era o que colocava comida na nossa mesa. A moto dele era uma Honda CG vermelha, bem cuidada, que ele chamava de fiel companheira. Sempre dizia que aquela máquina era sua parceira de trabalho e que jamais o deixaria na mão. Naquela manhã, ele vestiu sua jaqueta de couro marrom, aquela que minha mãe sempre reclamava que estava velha demais, mas que ele se recusava a trocar. Dizia que ela dava sorte, colocou o capacete, checou os documentos, contou o dinheiro que levava para as despesas da viagem. Era para ser uma corrida simples, levar uma encomenda de Belo Horizonte até Governador Valadares. Uma rota que ele conhecia como a palma da mão, tendo percorrido aquelas estradas centenas de vezes ao longo dos anos. Antes de partir, ele se abaixou na minha altura, bagunçou meu cabelo com aquelas mãos calejadas de tanto trabalhar e disse as últimas palavras que ouvi dele. Cuida da sua mãe para mim, campeão. Volto segunda-feira com doce de leite de Governador Valadares que você tanto gosta. Era uma promessa que ele sempre cumpria. Nunca voltava de viagem sem trazer algum presente, por menor que fosse. Abraçou minha mãe, Conceição, deu um beijo nela e saiu acelerando pela rua de terra da nossa casa simples, no bairro Operário onde morávamos. O primeiro dia passou normal, como sempre acontecia quando ele viajava. Minha mãe cozinhava cantarolando. Eu brincava no quintal com meu cachorro Pretinho, esperando ansiosamente pela volta do papai na segunda-feira. No domingo, ela começou a ficar inquieta. Meu pai sempre ligava de algum orelhão pelo caminho, mas dessa vez nenhuma ligação chegou. Deve estar sem tempo, ela dizia, mais para se tranquilizar do que para me explicar qualquer coisa. Segunda-feira chegou e nada. Terça-feira, quarta-feira, e minha mãe já estava desesperada. Ela ligou para o contratante do frete, que disse que meu pai nunca havia aparecido para entregar a encomenda. Foi quando o desespero tomou conta da nossa casa. Minha mãe correu até a delegacia, fez boletim de ocorrência, deu todas as informações possíveis, placa da moto, características físicas dele, a rota que ele sempre fazia, tudo que podia ajudar. As semanas seguintes foram um pesadelo. Minha mãe mal dormia, passava os dias ligando para hospitais, postos de gasolina, qualquer lugar onde meu pai pudesse ter parado. Colocamos cartazes em cada cidade da rota, com a foto dele sorrindo ao lado da moto vermelha. A comunidade de mototaxistas da cidade se mobilizou, espalhando a notícia em todas as rodovias que conheciam. Parentes distantes foram acionados, amigos de infância, qualquer pessoa que pudesse ter alguma informação. Mas foi como se meu pai tivesse simplesmente evaporado. Nem ele, nem a moto, nem a menor pista do que poderia ter acontecido. A polícia investigou por alguns meses, mas sem provas concretas ou testemunhas o caso foi arquivado. Mais um desaparecido nas estradas brasileiras, mais um número nas estatísticas. Para nós, porém, não eram apenas números, era o chefe da família, o provedor, o homem que eu admirava mais que qualquer herói de filme. Os vizinhos começaram com os comentários maldosos que marcaram minha infância inteira. Esse Roberto deve ter arrumado mulher em outra cidade, sussurravam. Homem de estrada é assim mesmo, não tem compromisso com família, diziam outros.
Pode ter se metido em coisa errada, por isso sumiu, especulavam os mais cruéis. Cada comentário desses era como uma punhalada no coração de uma criança de 7 anos que só queria seu pai de volta. Minha mãe nunca aceitou essas teorias. Conhecia meu pai melhor que ninguém e tinha certeza absoluta de que ele jamais abandonaria a família. Seu pai me amava, nos amava. Ela sempre repetia quando eu chegava em casa, chorando depois de ouvir algum comentário maldoso na escola. Alguma coisa muito grave aconteceu com ele, mas ele não foi embora por querer. Essa certeza dela plantou uma semente na minha mente que cresceria pelos próximos 28 anos. Eu precisava descobrir a verdade sobre o desaparecimento do meu pai. A vida seguiu, mas nunca mais foi a mesma. Minha mãe teve que trabalhar dobrado para nos sustentar, virou faxineira em 3 casas diferentes e ainda fazia costuras à noite para complementar a renda. Eu cresci vendo ela chorar escondido, fingindo que estava tudo bem, quando na verdade estava destruída por dentro. E eu, um menino que deveria estar preocupado apenas com brinquedos e desenhos animados, carregava uma responsabilidade que não cabia nos meus ombros pequenos. Um dia, quando crescesse, eu ia descobrir o que aconteceu com meu pai, custasse o que custasse. Crescer sem pai é carregar um vazio que nada consegue preencher. Cada dia dos pais na escola era uma tortura silenciosa. Eu assistia os colegas preparando cartões coloridos, desenhos cheios de amor, enquanto eu ficava ali sentado, sem saber o que fazer. As professoras tentavam ser gentis, sugerindo que eu fizesse algo para o meu avô ou meu tio, mas não era a mesma coisa. Eu queria fazer um cartão para o meu pai, queria abraçá-lo, queria que ele estivesse na apresentação da escola como os outros pais estavam. As perguntas das outras crianças eram constantes e cruéis. Onde está seu pai? Por que ele nunca vem te buscar na escola? Minha mãe disse que seu pai abandonou vocês, é verdade? Cada pergunta dessas era como um soco no estômago. Eu voltava para casa com os olhos vermelhos de tanto chorar. Inventava desculpas para minha mãe, dizia que tinha caído no recreio ou que estava com dor de cabeça, qualquer coisa para não ver a tristeza nos olhos dela também. Na adolescência, a situação piorou. Os meninos da minha idade começaram a trabalhar com os pais, aprendendo profissões, ganhando primeiros salários. Eu observava aquilo com uma inveja dolorida. Meu primo Marcos trabalhava na oficina com o pai dele. Voltava para casa sujo de graxa, mas radiante, contando as coisas que tinha aprendido. Eu sonhava em ter essas conversas com meu pai. Imaginava ele me ensinando a consertar motos, me passando os segredos da profissão, me preparando para a vida adulta. Foi nessa época que comecei a trabalhar de verdade. Arrumei um emprego numa loja de autopeças, ganhava pouco, mas ajudava nas contas de casa. Minha mãe estava ficando mais frágil, o peso de sustentar a família sozinha estava cobrando seu preço. Ela desenvolveu problemas de pressão alta, vivia cansada, envelhecia mais rápido do que deveria. Eu via aquilo e sentia uma raiva imensa de não poder fazer nada, de não ter meu pai ali para dividir aquela responsabilidade. O que mais me doía eram as noites que eu ouvia ela chorar no quarto. Ela pensava que eu estava dormindo, mas eu escutava cada soluço abafado no travesseiro. Às vezes, ela falava sozinha, como se estivesse conversando com ele. Roberto, onde você está? Por que nos deixou assim? O menino está crescendo e precisa tanto de você. Essas noites, eu jurava a mim mesmo que um dia ia descobrir a verdade, ia trazer paz para o coração da minha mãe. Quando completei 18 anos, tomei uma decisão que muita gente achou loucura. Comprei uma moto igual à do meu pai. Uma Honda CG vermelha, usada, mas em bom estado. Não foi só nostalgia, foi estratégia. Eu tinha um plano na cabeça. Ia refazer todas as rotas que meu pai costumava fazer, ia conversar com cada posto de gasolina, cada borracharia, cada restaurante de beira de estrada. Alguém, em algum lugar, tinha que lembrar de alguma coisa. Minha mãe ficou desesperada quando viu a moto. Filho,
Pelo amor de Deus, não faça isso comigo. Já perdi seu pai nessas estradas, não posso perder você também. Mas eu já tinha decidido. Era como se aquela moto fosse um ímã me puxando para as estradas, como se meu pai estivesse me chamando de algum lugar distante. Expliquei para ela que eu precisava fazer aquilo, que não ia conseguir viver em paz sem saber a verdade. Comecei devagar, fazendo a rota Belo Horizonte, Governador Valadares nos finais de semana. Parava em cada lugar onde meu pai poderia ter parado. Mostrava a foto amarelada que eu sempre carregava no bolso. A maioria das pessoas balançava a cabeça. Outras fingiam que lembravam para me agradar. Inventavam histórias que eu sabia que não eram verdade. Mas eu não desistia. Cada não que ouvia era combustível para continuar procurando. Agora, se você está assistindo até aqui, é porque essa história está tocando seu coração de alguma forma. Talvez você também tenha vivido algo parecido, ou conhece alguém que passou por uma situação assim. Me conta aí nos comentários. Você já teve que procurar por alguém que desapareceu? Já sentiu essa angústia de não saber se uma pessoa querida está viva ou morta? Sua história pode ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma dor. E se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita para se inscrever agora, porque você não vai querer perder o que vem pela frente. O que descobri depois de anos procurando meu pai vai te deixar sem palavras. Durante anos, essa rotina se repetiu. Trabalhar durante a semana, viajar procurando pistas nos finais de semana. Eu me tornei conhecido nos postos e restaurantes da região. Lá vem o menino que procura o pai, diziam quando me viam chegando. Alguns tinham pena, outros achavam que eu era maluco, mas todos me tratavam com carinho. O pessoal da estrada tem um coração grande, entende a dor uns dos outros. Tive relacionamentos ao longo desses anos, mas nada durava muito. Era difícil explicar para uma namorada que eu gastava meus fins de semana e meu dinheiro procurando um fantasma. Teve uma moça, a Sandra, que namorei por 2 anos. Ela era professora, uma mulher inteligente e compreensiva. Tentou me ajudar na busca no começo, mas com o tempo começou a achar que eu estava desperdiçando minha vida. Você precisa aceitar que ele se foi, ela dizia. Precisa viver sua própria vida, construir seu futuro. Terminamos porque eu não conseguia parar de procurar, e ela não conseguia entender por quê. Os anos foram passando e minha obsessão só aumentava. Eu já tinha percorrido todas as cidades da rota original centenas de vezes. Comecei a expandir a busca, visitando cidades vizinhas, conversando com policiais aposentados que poderiam lembrar do caso, vasculhando arquivos antigos de jornais locais. Qualquer pista, por menor que fosse, eu seguia até o fim. Minha mãe foi envelhecendo. Eu fui envelhecendo. E a esperança de encontrar respostas foi diminuindo. Mas eu não conseguia parar. Era mais forte que eu, como se meu pai estivesse me puxando para continuar procurando. Cada noite que eu ia dormir, sem descobrir nada novo, era uma derrota. Mas cada manhã que eu acordava, era uma nova oportunidade de encontrar a verdade. O que eu não sabia é que em 2023, depois de 28 anos de buscas infrutíferas, eu finalmente ia encontrar algo que mudaria tudo para sempre. O ano de 2023 começou como qualquer outro para mim. Mais um ano de esperanças renovadas e buscas que pareciam não levar a lugar algum. Eu já estava com 35 anos, cabelos começando a embranquecer nas têmporas, igualzinho meu pai na última foto que tínhamos dele. Minha mãe, Conceição, já estava com 61 anos e sua saúde vinha se deteriorando. Os médicos disseram que ela estava desenvolvendo problemas cardíacos, resultado de décadas de estresse e preocupação. Foi numa tarde de março, durante uma consulta médica dela, que minha vida mudou completamente. Estávamos na sala de espera do cardiologista em Belo Horizonte, quando uma enfermeira idosa se aproximou de nós. Ela olhava insistentemente para minha mãe, como se estivesse tentando lembrar de alguma coisa. Finalmente, ela se aproximou e disse: "Com licença, a senhora não é a esposa do Roberto, aquele mototaxista que sumiu há uns anos?"
Meu coração quase parou. Minha mãe ficou pálida. Suas mãos começaram a tremer. Sou sim, ela respondeu com a voz embargada. A senhora o conhecia. A enfermeira, que se apresentou como Dona Maria, se sentou ao nosso lado e começou a contar uma história que mudaria tudo. Eu trabalhava no pronto-socorro de Governador Valadares na época, ela disse. Era dezembro de 1995. Lembro bem porque foi logo antes do Natal. Chegou um homem de moto, ferido, consciente, mas muito machucado. Ele ficou internado por alguns dias. Dizia que se chamava Roberto Silva, que era de Belo Horizonte, que tinha esposa e um filho pequeno. Minha mãe apertou minha mão com tanta força que deixou marca. Mas o que aconteceu com ele? Perguntei, mal conseguindo controlar a ansiedade. Dona Maria suspirou profundamente. Esse é o problema, menino. Ele teve complicações, uma infecção que se espalhou. Foi transferido para outro hospital, maior, em Vitória. Eu tentei acompanhar o caso, mas perdemos contato. Na confusão dos papéis, da transferência, algumas informações se perderam. Lembro que fiquei pensando nele por anos, me perguntando se a família sabia onde ele estava. Ela fez uma pausa, vendo o desespero nos nossos rostos. Vocês nunca foram procurar em Vitória? A resposta era não. Em 1995, não tínhamos recursos para viajar para outros estados, mal tínhamos dinheiro para as buscas locais. Além disso, ninguém nunca havia mencionado a possibilidade dele ter sido internado em outro lugar. A polícia havia verificado apenas os hospitais da região imediata, num raio de algumas dezenas de quilômetros. Saímos daquela consulta médica completamente transtornados. Pela primeira vez em 28 anos, tínhamos uma pista concreta, um fio de esperança real. Minha mãe chorava incontrolavelmente, alternando entre esperança e desespero. E se ele estiver vivo, filho? E se ele passou todos esses anos tentando voltar para casa? E se perdeu a memória e não consegue lembrar de nós? As possibilidades eram infinitas, e todas elas mexiam com nossos corações de uma forma indescritível. Naquela mesma semana, peguei todas as economias que tinha, tirei uma licença do trabalho e parti para Vitória. A viagem de moto de Belo Horizonte até a capital do Espírito Santo nunca me pareceu tão longa. Cada quilômetro rodado era uma mistura de ansiedade e expectativa. Será que finalmente ia encontrar meu pai? Será que ele estava vivo todos esses anos? Será que ia reconhecer o menino de 7 anos, que agora era um homem de 35? Em Vitória, comecei uma verdadeira maratona pelos hospitais da cidade. Expliquei minha situação dezenas de vezes. Mostrei documentos, fotos antigas, tudo que pudesse ajudar a identificar meu pai. Os funcionários mais antigos foram acionados, arquivos empoeirados foram revirados, sistemas antigos foram consultados. Foi um processo exaustivo e emocionalmente devastador. No terceiro hospital que visitei, o Hospital Santa Casa, finalmente encontrei algo. Uma funcionária do arquivo médico, Dona Carmen, que trabalhava lá há mais de 30 anos, se lembrava vagamente de um caso parecido com o que eu descrevia. Tivemos sim alguns pacientes transferidos de Governador Valadares naquela época, ela disse, ajustando os óculos para verificar os registros antigos. Mas você precisa entender que muitos documentos daquela época se perderam. Houve uma reforma no hospital, algumas mudanças de sistema, alguns arquivos foram danificados por infiltrações. Mesmo assim, ela continuou procurando. Foram horas vasculhando caixas de papéis amarelados, fichas médicas manuscritas, registros que pareciam hieróglifos para mim. Eu a ajudava como podia, meu coração batendo forte a cada nome que encontrávamos, a cada Roberto Silva que aparecia nos registros. Foi no final da tarde, quando eu já estava quase desistindo, que Dona Carmen encontrou algo. "Aqui!" ela exclamou, segurando uma ficha médica amarelada. Roberto Silva, 38 anos, casado, um filho mototaxista transferido de Governador Valadares em dezembro de 1995. Era ele. Não restava dúvida. A idade batia, a profissão batia,
A cidade de origem batia. Tudo estava correto. Minhas mãos tremeram quando peguei aquela ficha. Era como segurar um pedaço da história perdida do meu pai. Comecei a ler ansiosamente todos os detalhes médicos, tentando entender o que tinha acontecido com ele. Ferimentos múltiplos, infecção generalizada, estado grave mas estável. E então, na última anotação da ficha, li algo que fez meu mundo desabar mais uma vez. Paciente faleceu em 15 de janeiro de 1996, às 14h30. Causa da morte: complicações decorrentes de infecção generalizada, corpo não reclamado pela família, sepultamento realizado pelo hospital no cemitério municipal de Vitória. Caí numa cadeira ali mesmo no arquivo, incapaz de processar aquela informação. Meu pai estava morto há 28 anos. Não havia abandonado a família. Não havia arrumado outra mulher, não havia fugido. Ele tinha morrido sozinho, longe de casa, enquanto nós passávamos décadas procurando por ele, sem saber que ele estava enterrado a centenas de quilômetros de distância. A dor que senti naquele momento foi diferente de tudo que já havia experimentado. Era alívio misturado com tristeza profunda, era resposta misturada com revolta. Finalmente eu sabia a verdade. Mas que verdade cruel era aquela. Dona Carmen me ajudou a conseguir uma cópia de todos os documentos relacionados ao caso do meu pai. Havia relatórios médicos detalhados, uma ficha de identificação com suas impressões digitais e até mesmo algumas anotações manuscritas dos médicos que cuidaram dele nos últimos dias de vida. Ler aqueles papéis foi uma das experiências mais dolorosas e, ao mesmo tempo, libertadoras da minha vida. Segundo os registros médicos, meu pai chegou ao hospital de Governador Valadares no dia 18 de dezembro de 1995, 3 dias após sair de casa para fazer o frete. Havia sido encontrado por uma equipe do SAMU na beira da estrada, próximo à sua moto, que estava capotada numa ribanceira. Aparentemente, ele tinha sofrido um acidente, mas as circunstâncias não estavam completamente claras nos relatórios. Os ferimentos eram graves: traumatismo craniano, várias fraturas, cortes profundos. Mas o que mais me chamou a atenção foi uma anotação médica que dizia: paciente relata ter sido abordado por indivíduos suspeitos antes do acidente. Possível tentativa de assalto. Investigação policial necessária. Meu sangue gelou. Meu pai não havia sofrido um acidente comum. Ele havia sido vítima de criminosos. Continuei lendo os relatórios com o coração apertado. Meu pai ficou consciente por vários dias, falando sobre nós, pedindo para os médicos entrarem em contato com a família. Mas havia um problema. Durante o acidente, seus documentos se perderam e ele tinha uma confusão mental causada pelo traumatismo craniano. Conseguia lembrar dos nossos nomes, da cidade onde morava, mas não conseguia lembrar o endereço exato, o telefone de casa, detalhes específicos que permitissem localizar a família. Os médicos tentaram, pai, eu sussurrei, segurando aqueles papéis como se fossem sagrados. Eles tentaram nos encontrar. Havia várias anotações mostrando as tentativas de localizar parentes, ligações para a polícia de Belo Horizonte, consultas aos registros de mototaxistas da cidade, até mesmo contatos com hospitais da capital mineira. Mas, por algum motivo, essas tentativas não chegaram até nós. O que mais me emocionou foram as anotações pessoais que os enfermeiros fizeram sobre meu pai. Paciente muito preocupado com a família, especialmente com o filho pequeno. Repete constantemente que precisa voltar para casa antes do Natal para cumprir uma promessa. Lágrimas escorreram pelo meu rosto quando li isso. Ele estava lembrando da promessa do doce de leite de Governador Valadares, do presente que sempre trazia para mim. Havia uma anotação particularmente tocante feita por uma enfermeira. Roberto pediu para eu escrever um bilhete para o filho caso algo aconteça com ele. Disse que quer que o menino saiba que o pai o ama muito e nunca quis ficar longe da família. Meu coração quase explodiu quando li isso.
Onde está esse bilhete? Perguntei desesperadamente para Dona Carmen. Ela vasculhou todos os papéis novamente, procurou em outras caixas, mas o bilhete não estava em lugar algum. Pode ter se perdido durante a transferência para cá, ela explicou. Ou talvez esteja em algum outro arquivo que ainda não encontramos. A frustração de saber que meu pai havia deixado uma mensagem para mim e que ela se perdeu no tempo foi quase insuportável. Nos registros do Hospital Santa Casa, em Vitória, descobri que meu pai foi operado 2 vezes. Os médicos lutaram bravamente para salvá-lo, mas a infecção se espalhou mais rápido do que conseguiam controlar. Ele passou os últimos dias de vida delirando com febre, falando sobre mim e minha mãe, pedindo para voltar para casa. A anotação mais dolorosa de todas foi feita pelo médico plantonista na noite anterior à morte do meu pai. Paciente lúcido durante algumas horas. Chorou muito ao perguntar sobre a família. Disse que tem medo de morrer longe de casa, sem se despedir do filho. Pediu para alguém avisar a esposa Conceição e o filho que ele os ama mais que tudo no mundo. Reforçou várias vezes que não abandonou a família, que teve um acidente tentando voltar para casa. Não consegui continuar lendo. Saí do hospital e fui direto para o cemitério municipal de Vitória. Precisava encontrar o túmulo do meu pai. Precisava finalmente conversar com ele depois de 28 anos de separação forçada. O cemitério, um senhor bondoso chamado Seu Joaquim, me ajudou a localizar a sepultura. Era uma cova simples, sem lápide, apenas uma cruz de madeira com um número. Aqui descansam muitas pessoas cujas famílias nunca foram encontradas, explicou Seu Joaquim. É uma das partes mais tristes do meu trabalho, saber que existem famílias procurando por essas pessoas em algum lugar. Ele me ajudou a identificar exatamente onde meu pai estava enterrado e prometeu me ajudar com os procedimentos para colocar uma lápide adequada. Ajoelhei na terra sobre o túmulo do meu pai e finalmente pude falar com ele. Pai, eu te encontrei. Desculpa ter demorado tanto. Desculpa você ter morrido sozinho, sem a gente por perto. Mas quero que saiba que nunca duvidamos do seu amor. Mãe sempre soube que você não nos abandonou e eu nunca parei de procurar por você. Chorei ali naquela terra como nunca havia chorado na vida. 28 anos de dor, saindo tudo de uma vez. Liguei para minha mãe ainda do cemitério. Foi a ligação mais difícil da minha vida. Contar para ela que finalmente tínhamos encontrado meu pai, mas que ele estava morto há quase 3 décadas, foi devastador. Ela chorou tanto que fiquei com medo de dar algum problema no coração dela. Mas, ao mesmo tempo, senti um alívio na voz dela. Eu sempre soube que ele não nos abandonou, ela repetia entre soluços. Sempre soube que alguma coisa grave tinha acontecido. Passei mais 3 dias em Vitória, organizando tudo. Providenciei uma lápide digna para meu pai, com uma foto dele e uma frase que resumia tudo. Roberto Silva. Pai amado que nunca abandonou sua família. Sua memória viverá para sempre em nossos corações. Também iniciei os procedimentos legais para transferir o corpo para Belo Horizonte, para que ele pudesse finalmente descansar próximo da família que tanto amou. Voltei para casa com um sentimento estranho. Era como se um peso gigantesco tivesse saído dos meus ombros, mas ao mesmo tempo, uma tristeza profunda tomava conta de mim. Agora eu sabia a verdade, mas que verdade dolorosa era aquela. O velório e enterro do meu pai aconteceram 3 meses depois, em junho de 2023. Foi uma cerimônia estranha e, ao mesmo tempo, emocionante. Estranha porque estávamos enterrando alguém que havia morrido 28 anos antes, mas emocionante porque finalmente podíamos nos despedir adequadamente dele. Minha mãe fez questão de que ele fosse velado com a jaqueta de couro marrom que tanto gostava. Aquela que ela guardou todos esses anos como uma relíquia. Vieram pessoas que nem imaginávamos que se lembrariam dele.
Antigos colegas mototaxistas, vizinhos da época, até mesmo alguns funcionários do posto de gasolina onde ele sempre abastecia. Dona Maria, a enfermeira que nos deu a primeira pista, fez questão de estar presente. Fico feliz que vocês finalmente encontraram a paz, ela disse, abraçando minha mãe com carinho. O padre da nossa igreja, que conhecia nossa história, fez uma homenagem tocante durante a missa. Roberto Silva foi um homem que amou sua família até o último suspiro. Mesmo longe, mesmo ferido, mesmo morrendo, seu pensamento estava aqui, com vocês. Isso é o verdadeiro amor de pai. Não havia olho seco na igreja naquele momento. Depois do enterro, minha vida mudou completamente. Não era mais o homem obcecado pela busca. Não precisava mais gastar fins de semana procurando pistas. Pela primeira vez em 28 anos, eu era livre para viver minha própria vida. Mas, curiosamente, não sabia bem o que fazer com essa liberdade. A busca pelo meu pai havia definido minha identidade por tanto tempo que eu precisei reaprender a ser eu mesmo. Comecei a fazer terapia para processar tudo o que havia vivido. A psicóloga me explicou que eu havia passado quase 3 décadas em luto não resolvido, sem poder aceitar a perda, porque não sabia se realmente havia uma perda a ser aceita. Agora você pode finalmente fazer o luto adequado, ela disse. Pode chorar sua morte, pode celebrar sua vida, pode seguir em frente sabendo que seu pai o amava. Uma das coisas mais importantes que fiz foi escrever um livro contando toda essa história, não para ficar famoso ou ganhar dinheiro, mas para que outras famílias que passam por situações similares soubessem que vale a pena nunca desistir de procurar. O livro se chamou 28 anos de busca, a história de um filho que nunca desistiu do pai. Ele foi publicado por uma editora pequena, mas tocou o coração de muitas pessoas. Recebi centenas de cartas e mensagens de pessoas que haviam passado por situações parecidas. Famílias que encontraram parentes desaparecidos depois de lerem minha história. Pessoas que se inspiraram na minha perseverança para não desistir de suas próprias buscas. Percebi que minha dor havia se transformado em algo maior, em esperança para outras pessoas. Hoje, quase 2 anos depois de descobrir a verdade sobre meu pai, posso dizer que finalmente encontrei paz. Não a paz que eu imaginava quando era criança. Aquela em que meu pai voltaria para casa sorrindo, trazendo doces e me abraçando forte. Mas uma paz diferente, mais madura, construída sobre a certeza de que ele me amou até o fim, que nunca nos abandonou e que lutou para voltar para casa até o último suspiro. Minha mãe também mudou muito depois que descobrimos a verdade. A mulher que viveu 28 anos carregando o peso da incerteza e das fofocas maldosas, finalmente pôde levantar a cabeça e dizer para o mundo inteiro: eu sempre soube que meu marido não nos abandonou. Ela começou a cuidar melhor da saúde, voltou a sorrir e até mesmo arrumou um novo amor, um senhor viúvo da igreja que a trata com todo o carinho que ela merece. Agora posso amar de novo sem sentir culpa. Ela me disse um dia: sei que seu pai está em paz e que ficaria feliz em me ver feliz. Foi bonito ver minha mãe se permitir ser amada novamente, depois de tantos anos se dedicando apenas à memória de um homem que ela não sabia se estava vivo ou morto. Quanto a mim, aprendi que obsessões podem tanto nos salvar quanto nos destruir. A minha obsessão de encontrar meu pai me deu propósito durante quase 3 décadas. Me manteve focado quando tudo parecia perdido, mas também me custou relacionamentos, oportunidades, momentos de felicidade que nunca vou recuperar. Foi um preço alto, mas que eu pagaria 1000 vezes se fosse preciso, porque no final das contas encontrei mais do que respostas. Encontrei a confirmação de que o amor verdadeiro resiste a tudo, até mesmo à morte. A Honda CG vermelha que comprei para refazer as rotas do meu pai, ela ainda está comigo, mas agora uso para passear, para curtir a estrada, não mais para procurar fantasmas.
Às vezes, quando estou pilotando, sinto como se meu pai estivesse comigo, finalmente livre para me ensinar as coisas que não pôde ensinar quando eu era criança. É uma sensação estranha, mas reconfortante. Criei uma fundação pequena, sem fins lucrativos, para ajudar famílias que passam pelo que nós passamos. Chama-se Instituto Roberto Silva. Nunca desista de procurar. Oferecemos apoio psicológico, ajuda nas buscas, orientação legal, tudo gratuito. Porque sei na pele como é desesperador não saber se uma pessoa querida está viva ou morta, e como é difícil navegar pela burocracia e pela indiferença do sistema quando você mais precisa de ajuda. Até hoje, a Fundação já ajudou 47 famílias a encontrarem parentes desaparecidos. Nem todos os casos tiveram um final feliz como o nosso. Alguns descobriram que seus entes queridos realmente haviam morrido. Outros, que eles realmente haviam escolhido desaparecer. Mas em todos os casos, a verdade trouxe alívio. Porque o pior não é saber que alguém morreu ou foi embora. O pior é não saber nada. Uma das histórias que mais me marcou foi a de Dona Mercedes, uma senhora de 78 anos que procurava o filho há 35 anos. Ele havia saído para trabalhar numa manhã de 1988 e nunca mais voltou. Quando ela me procurou, estava quase desistindo, achando que morreria, sem saber a verdade. Conseguimos rastreá-lo através de registros antigos de empregos. Descobrimos que ele havia se mudado para outro estado, constituído família, mas havia perdido o contato com a mãe por orgulho. Tinham brigado antes dele partir. O reencontro dos dois foi uma das coisas mais emocionantes que já presenciei. Mãe e filho choraram por horas, pedindo perdão um ao outro, recuperando décadas de amor perdido. Dona Mercedes morreu 2 anos depois, mas morreu completa, sabendo que seu filho a amava e que ela tinha 4 netos que nem sabia que existiam. Obrigada por me dar meu filho de volta, foram as últimas palavras que ela me disse. Se você chegou até aqui nesta história, provavelmente está se perguntando qual é a lição de tudo isso. Eu diria que são várias. Primeira, nunca aceite teorias maldosas sobre pessoas que você ama. Minha mãe estava certa em defender a memória do meu pai, mesmo quando todo mundo duvidava dele. Segunda, a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre é melhor que a incerteza. Saber que meu pai morreu foi terrível, mas foi menos terrível do que passar a vida inteira sem saber. Terceira, nunca subestime o poder do amor. Meu pai morreu longe de casa, mas morreu pensando em nós, tentando voltar para nós. Isso é amor verdadeiro. Quarta, às vezes as coisas que parecem impossíveis só precisam de tempo e persistência. Passei 28 anos procurando meu pai e encontrei. Não da forma que esperava, mas encontrei. E por último, mas talvez o mais importante, se você está passando por uma situação parecida, não desista. Existe alguém em algum lugar que tem as respostas que você procura. Pode demorar anos, pode custar lágrimas e dinheiro, pode parecer impossível, mas não desista. Porque no final das contas, conhecer a verdade sobre as pessoas que amamos é um dos direitos mais básicos que temos como seres humanos. Meu pai não voltou para casa como eu sonhava quando criança, mas de certa forma ele voltou. Voltou através da verdade, voltou através da certeza de que nos amava, voltou através da paz que sua memória trouxe para nossos corações. E isso, acredite, vale todos os anos de busca que dediquei a ele. Roberto Silva, meu pai, meu herói, missão cumprida. Você foi encontrado, você foi lembrado, você foi amado até o fim. Esta foi minha história, mas sei que muitos de vocês têm histórias parecidas. Alguém que desapareceu, alguém que vocês procuram, alguém que vocês não sabem se está vivo ou morto. Nos comentários, compartilhem suas experiências. Quem sabe sua história não ajuda alguém que está passando pela mesma situação. E lembrem-se, se vocês gostaram deste relato, se ele tocou vocês de alguma forma, compartilhem com outras pessoas.
Histórias como esta precisam ser contadas, porque elas lembram que todos nós somos humanos, todos nós amamos, todos nós sofremos e todos nós merecemos conhecer a verdade sobre as pessoas que mais importam em nossas vidas. Muito obrigado por terem assistido até o final. Até a próxima história.